Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, meus irmãos, nós vamos meditar sobre a passagem bíblica que se encontra em João, Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 28 a 40. João 18, de 28 a 40. Jesus diante de Pilatos. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, mas não para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazes contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar a ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou que o gênero de sua morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isto por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Disse aqui o texto bíblico do Evangelho de São João. Pilatos era o governador daquela região, era aquele representante político do Império Romano naquele local. E era ele que deveria manter a paz, a unidade do Império ali. E por isso ele tinha uma certa autoridade e algumas decisões só podiam vir dele. Por isso, então, o Sinédrio são aquele grupo de pessoas, de poderosos do templo. Então, o Sinédrio vai até Pilatos para pedir a sentença de morte. Se fosse uma outra sentença, até eles poderiam resolver, mas eles queriam a morte do Senhor. Então, foram até Pilatos. Primeiro ponto para a nossa reflexão aqui
eu destaco a hipocrisia do Sinédrio. Diz aqui no versículo 28, o primeiro que lemos, que eles chegaram de manhã cedo, né, lá, e não entraram aonde estava Pilatos, porque o judeu não poderia entrar numa casa pagã, na residência pagã, para não se contaminar, para poder puros celebrarem a Páscoa. Olha a hipocrisia, então. Eles param na frente da casa de Pilatos para não se sujar para a Páscoa, mas eles estão ali entregando um inocente à morte. Jesus, várias vezes no Evangelho, condena esta postura de hipocrisia, dizendo que essas pessoas que vivem assim são sepulcros caiados. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro uma podridão. Então o sinédrio foi para não se para não se contaminar, não fizeram um ato exterior, mas interiormente estavam entregando com ódio um inocente à morte. Essa hipocrisia. Nós temos que tomar cuidado com este fermento, como diz também o Senhor, né? Esse fermento de maldade, que é a hipocrisia. Temos que tomar cuidado. Às vezes podemos cair nessa tentação, né? Ah, não falta uma missa ao domingo, mas em casa sou rude, trato a esposa de uma forma ruim, não quero saber dar tempo aos filhos, etc. Ou então condena a corrupção nas redes sociais com vários textos, mas na casa faz aquele gato na TV de assinatura, etc. Ou então aqui a Organização Mundial de Saúde, né, com sua grande hipocrisia recentemente divulgada, estão preocupados com a saúde de todos, a saúde do ser humano. E qual uma das medidas que eles sustentam? O aborto. Matar uma criança indefesa, inocente, no ventre da mãe é uma medida que eles sustentam e, ao mesmo tempo, falam de saúde do ser humano. Hipocrisia. Nós temos que tomar cuidado. Essa postura do sinédrio, uma postura exterior, poderia ser até justificada de que não vamos entrar num local pagão para podermos celebrar a Páscoa, se fosse uma manifestação exterior de algo interior, da fidelidade à aliança, da fidelidade a Deus, né? Mas não era assim. Mantinham uma postura exterior, mas interiormente estavam contrários ao próprio Deus. Outra postura de hipocrisia neste fato, neste encontro do Sinédrio, levando Jesus até Pilatos, é que eles acusam Jesus de ser um agitador contra o Império Romano. O Sinédrio e, enfim, o povo daquela época, o povo judeu, estava querendo ser contrário ao Império Romano. Eles viam como uma opressão, um domínio ruim, mas só que neste momento de hipocrisia, eles chegam até Pilatos meio que para convencê-lo. Olha, ele é um agitador, ele se declara rei, e por isso nós só temos um rei. Nosso rei é César. Então fazem até apologia ao império que eles são contrários para poder levar a cabo aquela maldade que queriam. Então, a hipocrisia. A hipocrisia faz com que a pessoa se una aos inimigos, compactue com ideias contrárias às suas convicções só para chegar a um objetivo mau. A hipocrisia destrói essa unidade com Deus. Passando para alguns versículos à frente, nós temos o versículo 36, que vai dizer, Jesus questionado por Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado
para que eu não fosse entregue aos judeus. Esta frase é muito forte e precisamos estar atentos. O meu reino não é deste mundo. O Senhor Jesus disse isso a Pilatos, mas dizendo a todos nós também, discípulos dele: meu reino não é deste mundo. Será que, mesmo envolvidos por tudo que é terreno, mesmo envolvidos por este mundo e pelas ilusões deste mundo, nós conseguimos compreender isso? Meu reino não é aqui. Eu sou destinado e chamado a um reino eterno, celeste. Meu reino não é deste mundo. Desejamos o céu de fato? Ou estamos muito encantados com as ilusões passageiras daqui desta terra? O cardeal Robert Sara, gosto sempre de citá-lo, um grande homem, ele neste livro, que aconselho todos a ler, A noite se aproxima e o dia já declinou. É um livro entrevista, e ele faz uma crítica ao modo atual de pensar da sociedade, que se direciona somente para o que é terreno, diz o cardeal Sara. No Antigo Testamento, apesar da solicitude de Deus no momento da libertação dos escravos do Egito, da extraordinária travessia do Mar Vermelho em terra seca e do dom do maná, Israel abandona seu Deus para fabricar por conta própria um ídolo que pudesse ser transportado. Ele queria uma divindade que fosse suscetível de se submeter aos seus caprichos. O ser humano, então, mostra toda a sua incoerência, ingratidão e baixeza. Hoje voltamos à época do bezerro de ouro. O dinheiro está no centro das preocupações do mundo ocidental. O ensinamento de Cristo é simples: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Supõe-se que o dinheiro deve nos libertar da escravidão e da pobreza. No entanto, sem estarmos dispostos a admitir isso, sem estarmos dispostos a admitir isso, somos prisioneiros das correntes do materialismo. O bezerro de ouro é incapaz de nos levar à terra prometida. As águas furiosas de nossas paixões se apoderam da razão. O homem pós-moderno é arrastado para a lama mais imunda. Deus abomina esses movimentos diabólicos. Ele adoraria vir ao nosso auxílio, mas recusamos seu amor. Também o cardeal, falando sobre o que ele chama de a cultura, a idolatria do bem-estar, o culto exagerado do bem-estar. Ele fala: infelizmente, continuamos concentrando nosso interesse exclusivamente no bem-estar e no desfrute dos bens materiais. A maior parte da vida do homem ocidental é direcionada para essa busca pelos prazeres de uma vida sem sofrimento nem obstáculos. Devemos trabalhar para reverter essa obsessão de aquisição e consumo. Devemos substituir a primazia da matéria pela do espírito, diz o cardeal Sara. Se nos envolvemos e nos apaixonamos pelos bens materiais, ficamos muito acostumados com eles, com o que eles podem nos oferecer, né? Pela cultura do bem-estar, como disse o cardeal, podemos acabar esquecendo do reino de Deus, esquecendo de que nosso reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Já parou para pensar que essa frase motivou os santos em suas decisões? Pense em São Francisco de Assis, que tinha diante de si uma carreira, uma, uma propriedade, tinha uma família, tinha um futuro promissor para aquela época,
mas abandona tudo, veste uma roupa pobre, um hábito pobre e vai viver como um simples, indicando: meu reino não é deste mundo. Algumas decisões radicais dos santos indicam fortemente isso para nós, né? Também penso aqui em Santa Isabel de Portugal, rainha, que ajudava muito os mais pobres. Ela, inclusive, fundou hospitais e ela cuidava com as próprias mãos dos doentes, né? Santa Isabel de Portugal, depois que seu marido faleceu, ela já também chegando perto do fim da vida, confessou que queria ser enterrada com uma veste simples, não com as vestes reais da rainha. Veja que Santa Isabel usava dos seus bens, do dinheiro, da influência que tinha para servir aos outros. Isso é bom. Agora, essa atitude indicou, era um sinal que ela queria trazer, que o reino dela não é deste mundo. Por isso ela abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Vive numa simplicidade, dizendo: meu reino, minha glória, minha riqueza, meu ouro está no céu. Viver na lógica do reino de Deus, consequentemente, não na lógica do reino terreno. Essas atitudes dos santos indicam, né? Outro ponto da passagem bíblica que estamos tratando é que Jesus diz a Pilatos: nasci para dar testemunho da verdade. Esta palavra é muito forte e importante para todos que queremos seguir a Cristo. Eu vim, eu nasci para dar testemunho da verdade. Jesus fala que seu reino é a verdade. Seu reino é a verdade. O reinado dele se dá pela verdade. Pilatos, numa cultura de um mundo politeísta e de várias doutrinas morais, de vários segmentos, debocha do tema da verdade. Se você for pegar o texto, você vai ver, quando Jesus fala da verdade, Pilatos pergunta assim: o que é a verdade? E sai. Ele não pergunta seriamente, ele pergunta debochando. O que é a verdade? Vira as costas e sai, indicando o seu descrédito com o tema verdade. A verdade é como luz, que nos faz conhecer as coisas como elas são. A verdade faz a gente conhecer as coisas como elas são. A mentira, pelo contrário, é uma escuridão cômoda. Escuridão cômoda. Se não conseguimos ver, as coisas podem ser como nós imaginamos. Vê que interessante, né? Enquanto a verdade mostra as coisas como elas são, as realidades como elas são, a mentira é como uma escuridão. Faz com que a gente, como não conseguimos enxergar e manifestamos isso, não é possível enxergar as coisas como elas são, não é possível chegar à verdade, então eu vivo, eu penso as coisas como eu quero, não como elas são. A mentira faz com que, então, as pessoas adequem as coisas ao seu intelecto e não o contrário. A verdade faz com que o intelecto seja adequado, se adeque às coisas, à realidade das coisas. Cristo é a verdade encarnada. Ele, então, ele e sua doutrina são luzes que mostram como o homem deve ser, como o homem deve seguir, como o homem deve agir. Ele é verdade. Ele e sua doutrina, luzes para a humanidade. Vem mostrar ao homem quem é o homem. Vem mostrar ao homem o seu caminho. Ele vem dar resposta para os seus anseios. Nós precisamos vigiar para não cair no deboche e no ceticismo de Pilatos.
Porque nós estamos num mundo assim, que já desacreditou da verdade. Qual é o discurso hoje? O discurso é: cada um tem sua verdade. Cada um, cada um pensa como quer, porque a verdade é relativa. Nós já desacreditamos da verdade, isso é uma destruição para o homem, porque o homem foi feito para a verdade. Ele é inclinado para a verdade. Se ele desacredita da verdade, ele perde o rumo. Então, aí hoje, como se diz, quem sou eu para julgar? Não, tudo bem, você não pode julgar as intenções das pessoas ou o conhecimento delas em relação às coisas, mas uma coisa errada é uma coisa errada, independente de qualquer coisa. A pessoa e a doutrina de Cristo mostram que o que é certo e o que é errado. Jesus e sua doutrina mostram isso claramente. Somos chamados a sermos, como Cristo, mártires da verdade. Mártires da verdade. Cardeal Sara, nesse livro que eu já citei, diz: mentir faz parte de um mundo que não teme a Deus. O mundo que não teme a Deus desacredita da verdade e vive na mentira. Agora, o cristão que segue então o seu Senhor, que diz a Pilatos: eu nasci para dar testemunho da verdade. Precisa viver na verdade, crer na verdade, testemunhar a verdade. Cristo a Pilatos aponta a seus súditos, aos discípulos, o programa de seu reinado. Cristo, então, ao falar isso, ele aponta para todos nós o programa do reinado dele: testemunhar a verdade. Testemunhar a verdade. É para eu nasci para testemunhar a verdade, diz o Senhor. Temos coragem de, com caridade, de anunciar a verdade do Senhor neste mundo que já desacreditou desta verdade? Porque a verdade às vezes incomoda, sim. Se nós comparamos a verdade com uma luz, se eu fico num quarto fechado e de repente eu ligo a luz, meus olhos ficam meio machucados, né? Incomodados. Assim também a verdade incomoda quem escolheu viver na mentira, viver nas trevas. Eu acho muito bonito um outro trecho desse livro, perdão citar novamente, que fala sobre esse ponto. Eu acho que vale a pena trazer aqui as palavras dele. Diz o cardeal Sara: Jesus de certo é exigente. Sim, segui-lo exige a disponibilidade de carregar a sua cruz todos os dias. A tentação da covardia está em toda parte e espreita especialmente os pastores. Aqui ele fala mais direcionado aos padres, aos bispos, mas aqui isso pode ser aplicado a todos os seguidores de Cristo, todos aqueles que seguem a Cristo. Os ensinamentos de Jesus parecem muito duros. Quantos de nós somos tentados a pensar: esta palavra é dura demais? Quem pode escutá-la? O Senhor se volta para os que escolheu e novamente nos pergunta: não quereis também vós partir? Você desistirá de ensinar a fé em toda a sua plenitude? Terá coragem de pregar a minha presença real na Eucaristia? Terá coragem de chamar os jovens à vida consagrada? Terá força para dizer que sem confissão regular a comunhão sacramental pode perder o seu sentido? Terá a audácia de recordar a verdade da indissolubilidade do matrimônio? Terá a caridade para fazer isso, mesmo que lhe recriminem? Terá a coragem de convidar gentilmente os divorciados, engajados em uma nova união, a mudar de vida? Você prefere o sucesso ou você quer me seguir?
Deus queira que, como São Pedro, possamos responder cheios de amor e humildade: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna. O tema da verdade é muito importante. Somos discípulos de Cristo se somos testemunhas da verdade. Mas o cardeal nos leva a essa reflexão. Nós temos coragem num mundo que não acredita mais na verdade, num mundo que o subjetivo virou a regra, num mundo em que os sentimentos substituem a verdade das coisas, o caminho racional e de fé. Nós teremos coragem de anunciar a verdade que Cristo anunciou, a doutrina de Cristo. Como ele disse, em algumas circunstâncias, dizer: olha, o matrimônio, a verdade do matrimônio é essa, a indissolubilidade. Matrimônio é entre um homem e uma mulher. O resto é uma ofensa a Deus. Teremos coragem? Teremos coragem de dizer neste mundo que o aborto é uma praga, uma abominação, uma ofensa terrível a nosso Senhor e à humanidade? Teremos coragem? Diz Jesus: eu vim testemunhar a verdade. Testemunhar a verdade. Eis o grande desafio nosso. Penso nos santos. Aqui me vem São Tomás More, o homem que era chanceler do, do rei Henrique VIII, um homem que tinha certa influência, amizade com o rei, que poderia ter um caminho de ascensão naquele tempo, mas a partir do momento que Henrique VIII, o rei, a quem ele servia, a partir do momento então que Henrique VIII foi contra a verdade da insolubilidade do matrimônio, querendo casar-se com outra mulher e não viver mais com a sua, e, consequentemente, quando Henrique VIII decidiu se separar da única e verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica, e fundar assim a igreja dele, a Igreja do Estado, São Tomás More foi contra. Não importa se era o rei, não importa se o que ia acontecer com ele, ele foi contra. Não posso compactuar com isso. O rei colocou ele numa masmorra, trancou, ele ficou lá um tempo, depois foi morto por causa da verdade. Veja que coisa interessante. Aquilo que Jesus falava lá em Pilatos, lá para Pilatos: eu vim testemunhar a verdade, meu reino é a verdade, se cumpria na vida, se cumpre na vida dos que seguem o Senhor. Assim, Cristo foi crucificado pela verdade, pela doutrina, a verdade que é Ele mesmo, a verdade encarnada. Os santos são mortos em algumas circunstâncias por defender essa verdade, por serem testemunhas desta verdade. Também um último ponto para refletirmos sobre esta passagem: a soltura de Barrabás. Diz o texto bíblico, então, que Pilatos ele estava ali, não conseguia achar em Jesus um agitador. Ele falava: o que eu tenho a ver com isso? Deixa vocês que se resolvam. Tentou uma última situação para, podemos dizer, até libertar. O Senhor falou: vamos botar aí Barrabás para eles escolherem entre Jesus e Barrabás. Barrabás era um malfeitor, o povo sabia disso, mas quando ele perguntou, o povo também envolvido lá por aquele clima, por pessoas que já queriam o mal mesmo, o povo escolheu Barrabás. Olha, há um ensinamento forte nisso, hein? Nem sempre o que a maioria escolhe é certo. Hoje, com uma ideologia que você fala: nós estamos na democracia, tem que ser democracia, democracia. Nós temos que tomar cuidado porque quando vira uma ideologia,
o que a maioria escolhe vira verdade, não pode. Não é assim. Algumas coisas não são determinadas pelo que a maioria acha. Isso é importante dizer, né? Algumas coisas são imutáveis. A verdade, algumas coisas trazem verdade em si mesmo, que são imutáveis. Tem coisas que podemos opinar, que a sociedade pode organizar de forma diferente, tem coisas que são mutáveis, totalmente mutáveis, de acordo com as circunstâncias do tempo, mas a verdade das coisas essenciais, verdade do ser humano, verdade da fé, enfim, são pontos imutáveis. Então nós não podemos pensar que a maioria escolheu, como foi aqui, a maioria escolheu Barrabás e foi uma escolha errada, né? A verdade é maior que o consenso. Hoje muitas pessoas dizem: no país tal tem que se aprovar o aborto porque a maioria é a favor. Ué, o aborto vai ser um crime, um absurdo, independente se a maioria é a favor ou é contra, porque é a verdade da coisa. Esse livro de Futou Shin, A Vida de Cristo, ele traz também aqui, refletindo sobre essa passagem, né, da soltura de Barrabás, ele traz um texto interessante também, que aqui eu cito. A maioria nem sempre está certa. A maioria está certa no campo do relativo, mas não do absoluto. A verdade não é vitoriosa quando somente os números se tornam decisivos. O certo é certo, ainda que ninguém esteja certo. E o errado ainda é errado, mesmo que todos estejam errados. A primeira eleição da história do cristianismo estava errada. Foi a escolha de Barrabás, diz aqui Futon Shin. Também um grande homem, Futon Shin. Cristo nos chama a sermos testemunhas da verdade. Testemunhas da verdade. Diante de uma sociedade que se denomina pós-cristã, somos chamados à cruz do testemunho da verdade. Cristo ensina que esse testemunho não se dá por meio de armas, de domínio. Tem assim Pedro que tirou a espada e cortou a orelha do soldado que estava para pegar Cristo e Jesus disse: guarde a espada. Então, o testemunho da verdade se dá pelo martírio cotidiano de guardar a doutrina, guardar a amizade com Deus, de guardar o que é essencial num mundo que não acredita mais na verdade. Como os discípulos, nós somos lentos, nós temos medo. Lembre os discípulos na barca, tudo agitado. Senhor, nós estamos perecendo, nós temos medo. Lembre os discípulos também no horto das oliveiras, Jesus, guarde comigo na oração. A gente dorme. Nós somos lentos, nós somos fracos para testemunhar a verdade, para viver a verdade. Nós não temos força muitas vezes. Por isso, nós devemos pedir ao Senhor a graça. Primeiro é entender isso e querer agir assim. E depois é suplicar essa graça. Senhor, me ajuda a ser testemunha da verdade. Me ajuda a entender que meu reino não é deste mundo. Me ajuda a compreender que eu não tenho que ser aceito pelas pessoas se essa aceitação me faz rejeitar a sua doutrina, rejeitar a sua palavra, que é a verdade, que é o que salva, que é o que me leva para o reino que não é deste mundo, o reino eterno. Por isso, meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós para nos abrir ao Espírito Santo, assim como ela fez com os discípulos em Pentecostes. Que ela interceda por nós para que abramos o coração ao Espírito Santo, que é o sustento dos seguidores de Cristo. Rezemos a Virgem Maria
nesta Semana Santa, ela acompanha Jesus passo a passo da cruz, que ela também esteja ao nosso lado para podermos fazer esse caminho com fidelidade, vivendo cada dia da Semana Santa, meditando a palavra de Deus e nos unindo a Ele, e buscando receber da força da cruz redentora a graça para testemunharmos a verdade, para sermos dele e para vivermos com o coração projetado para o reino que nunca acaba, o reino que não é deste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos que acompanharam nossa meditação. Possamos levar para a oração o que o Senhor tenha nos falado aqui.